O idoso Jonas. Em 1995, eu comprei uma casa ao lado de um velho cemitério. Uma casa em excelentes condições e por um preço inacreditável. Talvez por estar ao lado de um cemitério, ninguém atreviu a comprá-la. Mas, como eu nunca fui supersticioso e tampouco acreditava em assombrações, não pensei duas vezes e aproveitei a oportunidade. Minha casa possui 3 quartos, uma suíte, 2 salas, cozinha, área de serviço e o meu lugar predileto, o quintal, com uma enorme área coberta, onde passo a maior parte dos meus dias de folga lendo e apreciando a vista do outro lado da cerca, as catacumbas e os mausoléus. Como o meu quintal dá para a parte velha do cemitério, eu quase não vejo ninguém, somente algumas pessoas que uma vez ou outra visitam os velhos parentes ou o vigia que trabalha no período noturno e de vez em quando passa pela passarela frente ao meu quintal. Também quase não recebo visitas na minha casa, pois tão logo chegam e saem ao quintal, assustam e não voltam. Enquanto para muitos viver em uma casa ao lado de um cemitério é loucura, impensável, para mim é uma tranquilidade, um sossego indescritível. Afinal de contas, os mortos não incomodam ninguém. Em uma certa noite, no entanto, tudo mudou. Eu estava sentado na área do quintal quando notei que a porta de um dos mausoléus abriu bem devagar. E apesar de não ter visto quem entrou, eu fiquei esperando para ver quem saía. Mas poucos minutos depois, a porta fechou sem que ninguém saísse. Poucos minutos depois, o vigia apareceu. Eu lhe contei do que vi e depois de checar, comentou que não podia entender, pois a porta do mausoléu estava trancada com um cadeado pelo lado de fora. Depois que o vigia saiu, eu continuei sentado na área confuso e de olho no mausoléu. E poucos minutos depois, um idoso apareceu caminhando na passarela, parou bem em frente da minha cerca, me olhando. Pensando-se num amigo do vigia, lhe acenei, dei boa noite, mas ele não respondeu. Continuou olhando por 1 minuto ou 2 e seguiu. Pouco tempo depois dele desaparecer, a porta do mesmo mausoléu abriu e fechou. Ninguém entrou ou saiu. 30 minutos mais tarde, eu entrei e fui deitar. Segundos depois, comecei a ouvir barulhos estranhos por toda a casa, como se alguém tivesse entrado e remexia em tudo. Eu levantei, olhei por todos os cômodos, chequei as portas e janelas e tudo estava como eu havia deixado. No dia seguinte, eu voltei do trabalho um pouco mais cedo e fui dar uma olhada no mausoléu enquanto o cemitério estava aberto. O vigia estava certo. A porta do mausoléu estava trancada, com um enorme e enferrujado cadeado. Como aquela porta foi aberta e quem entrou ou saiu? Naquela mesma noite, eu perguntei ao vigia sobre o idoso. Ele não sabia quem era e prometeu ficar de olho. No entanto, tão logo o vigia afastou, o idoso apareceu. Me olhou por alguns segundos e sumiu. A porta do mausoléu voltou a abrir e fechar sem ninguém aparecer. Por um bom tempo, eu fiquei olhando para o mausoléu e pensando se o idoso tinha alguma coisa a ver com aquilo. Mais tarde, eu desisti de pensar e fui deitar. E por volta das 2 da manhã, o telefone tocou. Naquela época, não existia celulares. O único telefone que tinha ficava na sala. E eu levantei e atendi. Do outro lado da linha, ninguém dizia nada. Eu perguntei que era umas 3 vezes e desliguei.
Poucos segundos depois, o telefone voltou a tocar, como da primeira vez. A pessoa não disse nada, o telefone chiou e desligou. Eu desliguei o telefone da tomada e fui deitar, mas, para minha surpresa e espanto, o bendito voltou a tocar antes de eu pegar no sono. Nervoso, irritado e sem entender o que passava, peguei o telefone e joguei no quintal. E só assim o infeliz parou de tocar. Naquele mesmo dia, eu comprei um telefone novo. No momento que eu conectei, eu recebi uma chamada. Como antes, a pessoa não disse nada. Eu chamei a companhia telefônica e reclamei das ligações. E segundo a operadora, era impossível compreender o que se passava. Todas as ligações haviam sido feitas de dentro do cemitério por um número desconectado anos atrás. Veja bem, por um número desconectado anos atrás. Como era possível e quem podia estar ligando? As ligações continuaram por várias noites e somente paravam quando levava o telefone para fora da casa. Lembrando que quando um telefone passa muito tempo sem utilização, só uma observação: não tem como ligar novamente. Não tem como recuperar o número. Então, como isso é possível? É o sobrenatural. Mas vamos voltar à história. Cansado com os telefonemas, eu resolvi investigar a situação pessoalmente. E conversando com o gerente do cemitério, ele contou que anos atrás, com medo de serem enterrados vivos, muitas famílias enterraram ou guardaram seus entes queridos com alguma coisa que pudesse alertar caso acordassem da morte. Porque, galera, acontecia isso muito. Às vezes erros médicos, às vezes os pacientes estavam em coma e eram considerados como falecidos. Isso acontecia muito. E, infelizmente, hoje em dia ainda acontece. Voltando à história. Naquele instante, a primeira coisa que pensei foi no idoso. E depois de descobrir o paradeiro de seus familiares, eu fui informado que 5 anos atrás, o avô Jonas havia sido guardado no mesmo mausoléu que a porta abria e fechava sozinha. E que, atendendo seu último desejo, um telefone foi colocado junto ao seu corpo, dentro da gaveta. Eu não podia acreditar. Seria aquilo possível? 2 dias depois, o mausoléu foi aberto pela família e o telefone retirado. Daquele dia em diante, o telefone jamais voltou a tocar. Porém, 2 noites depois, enquanto eu li um livro na área do quintal, o idoso apareceu, parou em frente à minha cerca e ficou me olhando. Meu corpo arrepiava dos pés à cabeça. Não podia acreditar que ali parado à minha frente estava um espírito de uma pessoa falecida. Uma assombração. Mas, sem saber exatamente o que fazer, eu levantei e, olhando para ele, disse: Jonas, hora de deixar esse mundo. Procure a luz, meu amigo, e descanse. E naquele instante, Jonas deu a volta e saiu. E pela última vez, eu vi a porta do mausoléu abrir e fechar. Jonas jamais apareceu ou ligou. Te cuida e muito obrigado. A Morta.
Eu a amara perdidamente, porque amamos. É realmente estranho ver no mundo apenas um ser, ter no espírito um único pensamento, no coração um único desejo e na boca um único nome. Um nome que acende ininterruptamente, que sobe das profundezas da alma, como a água de uma fonte que acende aos lábios e que dizemos, repetimos, murmuramos o tempo todo, por toda parte, como uma prece. Não vou contar a nossa história. O amor só tem uma história, sempre a mesma. Encontrei-a e amei-a, eis tudo. E vivi durante um ano na sua ternura, nos seus braços, nas suas carícias, no seu olhar, nos seus vestidos, na sua voz, envolvido, preso, acorrentado a tudo que vinha dela, de maneira tão absoluta que nem sabia mais se era dia ou noite, se estava morto ou vivo, na velha terra ou em outro lugar qualquer. E depois ela morreu. Como? Não sei. Não sei mais. Voltou toda molhada, nutria a noite de chuva e no dia seguinte tossia. Tossiu durante cerca de uma semana e ficou de cama. O que aconteceu? Não sei mais. Médicos chegavam, receitavam, retiravam-se, traziam remédios. Uma mulher obrigava a tomá-los. Tinha as mãos quentes, a testa ardente e úmida, o olhar brilhante e triste. Falava-lhe. Ela me respondia. O que dissemos um ao outro? Não sei mais. Esqueci tudo, tudo, tudo. Ela morreu. Infelizmente partiu. Lembro-me muito bem do seu leve suspiro, tão fraco. O último. A enfermeira exclamou. Ah, compreendi. Não soube de mais nada. Um padre veio e falou assim: sua amante? Tive a impressão de que a insultava, já que estava morta. Ninguém mais tinha direito de saber que fora minha amante. Expulsei-o, veio outro que foi muito bondoso, muito terno. Chorei quando me falou dela. Consultaram-me sobre 1000 coisas relacionadas com o enterro. Não sei mais. Contudo, lembro-me muito bem do caixão, do ruído das marteladas, quando a enterraram lá. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Que tristeza. Que tristeza. Ela foi enterrada. Enterrada, ela, naquele buraco, cara. Meu Deus. Algumas pessoas tinham vindo, amigas. Caminhei durante muito tempo pelas ruas. Depois voltei para casa. No dia seguinte, parti para minha viagem. Para uma viagem, onde regressei a Paris. Quando revi o meu quarto, o nosso quarto, a nossa cama, os nossos móveis, toda essa casa onde ficava tudo o que resta da vida de um ser depois da sua morte. O desgosto apoderou-se de mim novamente, de uma forma tão violenta que quase abri a janela para atirar-me na rua. Não podendo mais permanecer no meio daqueles objetos, daquelas paredes que a tinham encerrado, obrigado, e que deviam conservar em suas fendas imperceptíveis milhares de átomos seus, da sua carne e da sua respiração, peguei o meu chapéu para sair. De súbito, ao atingir a porta, passei diante do grande espelho que ela mandara colocar no vestíbulo para mirar-se, dos pés à cabeça, todos os dias antes de sair, para ver se toda a sua toilette lhe ia bem. Se estava correta, elegante,
das botinas ao chapéu. E parei de chofre diante desse espelho que tantas vezes a refletira. Tantas vezes que também deveria ter guardado a sua imagem. Fiquei lá de pé, trêmulo, os olhos fixos no vidro liso, profundo, vazio, mas que a contivera toda, que a possuíra tanto quanto eu, tanto quanto meu olhar apaixonado. Tive a impressão de que amava aquele espelho, toquei-o, estava frio. Ah, recordação. Espelho doloroso, espelho ardente, espelho vivo, espelho horrível, que inflige todas as torturas. Felizes os homens cujo coração, como um espelho onde seus reflexos deslizam e se apagam. Esquece tudo o que conteve, tudo o que passou à sua frente, tudo o que se contemplou e mirou sua afeição no seu amor. Como eu sofro, como estou sofrendo. Saí involuntariamente, sem saber, sem querer, dirigi-me ao cemitério. Encontrei seu túmulo, um túmulo singelo, uma cruz de mármore, com algumas palavras: ela amou, foi amada e morreu. Duro, né? Perder alguém que a gente ama é duro. Quando a gente sabe que aquele amor partiu, mas que na esperança de que um dia nos veremos novamente. E lá estava ela embaixo, apodrecendo. Que horror! Eu soluçava, a fronte no chão. Fiquei lá por muito tempo. Depois percebi que a noite se aproximava. Então um desejo estranho, louco, um ardente desejo, um desejo de amante desesperado, apoderou-se de mim. Resolvi passar a noite junto dela, a última noite chorando no seu túmulo. Mas me veriam, me expulsariam, obviamente. O que vou fazer? Esperto, levantei-me e comecei a vagar pela cidade dos desaparecidos. Vagava e vagava. Como é pequena essa cidade ao lado da outra, daquela em que vivemos. Precisamos de casas altas, de ruas, de tanto espaço para as 4 gerações que vêm à luz ao mesmo tempo, que bebem a água das fontes, ouvindo as vinhas e como o pão das planícies. E para todas as gerações dos mortos, para toda a série de homens que chegaram até nós, quase nada. Um terreno apenas, quase nada. A terra os toma de volta. O esquecimento os apaga e o adeus. Só fica a saudade. Na extremidade do cemitério habitado, avistei subitamente o cemitério abandonado, onde os velhos defuntos acabam de misturar-se à terra onde as próprias cruzes apodrecem, e onde amanhã serão colocados os últimos que chegarem. Está cheio de rosas silvestres, de cipestres negros e vigorosos. Um jardim triste, soberbo, alimentado com carne humana. Estava só, completamente só. Agachei-me de perto de uma árvore verde, escondi-me completamente entre os galhos grossos e escuros, e esperei agarrado ao tronco como um náufrago aos destroços. Quando a noite ficou escura, bem escura, deixei meu abrigo e comecei a caminhar de mansinho, com passos lentos e surdos, por essa terra repleta de mortos. Vaguei durante muito tempo, não a encontrava. Braços estendidos, os olhos abertos e barrando nos túmulos com as mãos, com os pés e com os joelhos, com o peito e até com a cabeça. Eu vagava sem encontrá-la. Tocava, tateava como um cego que procura o caminho. Apalpava pedras, cruzes, grades de ferro, coroas de vidro, coroas de flores, murchas. Lia nomes com os dedos, passando sobre as letras.
Cara, que noite, não encontrava. Não havia lua. Que noite, sentia medo, um medo horrível. E esses caminhos estreitos entre duas filas de túmulos, repletos de túmulos. Sempre túmulos. À direita, à esquerda, à frente, à minha volta, por toda parte, túmulos. Então, sentei-me num deles, pois não podia mais caminhar de tal forma que meus joelhos se dobravam. Ouvi meu coração bater, e também ouvi outra coisa. O quê? Um rumor confuso, indefinível. Viria esse ruído do meu cérebro desvairado, da noite impenetrável, ou da terra misteriosa da qual semeada de cadáveres humanos? Olhei à minha volta. Quanto tempo fiquei ali? Não sei. Estava paralisado de terror, alucinando de pavor, prestes a gritar e prestes a morrer. E de súbito tive a impressão de que a laje de mármore onde estava sentado se movia. Realmente, ela se movia, como se estivesse levantando. Com um salto, precipitei-me para o túmulo vizinho e vi, sim, vi, erguer-se verticalmente a laje que acabara de deixar. E o morto apareceu. Um esqueleto nu que empurrava a lápide com as costas encurvadas. Eu via muito bem, embora a escuridão fosse profunda, pude ler sobre a cruz. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade. Amava os seus, foi honesto e bom e morreu na paz do Senhor. O morto também lia que estava escrito no seu túmulo. Depois apoiou uma pedra no chão, uma pedrinha pontiaguda, e começou a raspar cuidadosamente o que lá estava. Apagou tudo lentamente, contemplando com seus olhos vazios o lugar onde ainda há pouco existiam letras gravadas, e com a ponta do osso que fora seu indicador escreveu com letras luminosas, como as linhas que traçamos com a ponta de um fósforo. Aqui jaz Jacques Olivan, morto aos 51 anos de idade. Apressou com maus tratos a morte do pai, de quem desejava herdar. Torturou a mulher, atormentou os filhos, enganou os vizinhos e roubou sempre o que podia. E morreu miseravelmente. Quando acabou de escrever, o morto contemplou a sua obra, imóvel, e voltando-me, notei que todos os túmulos estavam abertos, que todos os cadáveres os tinham abandonado, que todos tinham apagado as mentiras inscritas pelos parentes na pedra funerária para aí restabelecerem a verdade. E eu via que todos tinham sido carrascos transparentes, vingativos, desonestos, hipócritas, mentirosos, pérfidos, caluniadores, invejosos, que tinham roubado, enganado, cometido todos os atos vergonhosos, abomináveis. Esses bons pais, essas esposas fiéis, esses filhos devotados, essas moças castas, esses comerciantes brobos, esses homens e mulheres ditos irrepreensíveis, escreviam todos ao mesmo tempo no limiar da sua morada eterna a cruel e terrível e santa verdade que todo mundo ignora ou finge ignorar nesta terra. Imaginei também, ela deveria ter escrito a verdade no seu túmulo, e agora já sem medo, correndo por entre os caixões entreabertos, por entre os cadáveres, por entre os esqueletos, fui em sua direção, certo de que logo a encontraria. Reconhecia de longe severo rosto envolto no sudário, e sobre a cruz de mármore, onde há pouca letra. Ela amou, foi amada e morreu. Divisei. Tendo saído um dia para enganar sua amante, resfriou-se sob a chuva e morreu. Parece que me encontraram inanimado ao nascer do dia, junto a uma sepultura. Dona Emerenciana, a velhinha pianista. Tive a infância mais doce que alguém poderia sonhar em ter. Graças a Deus, cresci numa família bem estruturada, conhecendo limites e respeitando valores.
Estes ensinamentos por meus pais e avós paternos que moravam conosco. Morei na mesma rua e na mesma casa em que nasci por muitos anos. Portanto, ali, a vizinhança era como uma grande família. Todo mundo conhecia todo mundo. Lá as crianças nasciam, cresciam, casavam, enfim. Na minha rua éramos todos conhecidos e vivíamos num tempo em que se podia colocar cadeiras nas calçadas ao anoitecer e ficar conversando, tomando um ar fresco. As casas eram de varandinhas, jardins e muros baixos. Os vizinhos sempre agradando-se uns aos outros com guloseimas e nós, crianças, podíamos brincar na rua sem medo. Bons tempos. Bons tempos eram aqueles, ao contrário da atualidade. Dentre a vizinhança havia algumas figuras inesquecíveis, como a dona Emerenciana, a velhinha pianista. Dona Emerenciana, desde que eu era muito criança, já era velhinha. Sua casa era muito bonita. Tinha uma cerca viva e baixa e um belíssimo jardim que dava para a sala de sua casa, onde ficava um grande piano de cauda lindamente envernizado e polido. Nele, a dona Emerenciana sentava-se por horas e tocava melodias inesquecíveis, e dentre elas, para mim, Noturno, de Chopin. É claro que, quando criança, eu não sabia o nome da música e muito menos quem era Chopin, seu compositor. Mas quando dona Emerenciana tocava aquela música, eu punha as mãos em arcos na boca e gritava da cerca da sua casa: "Toca de novo, dona Emerenciana, toca de novo!" Dali eu a via sorrir, balançar a cabeça afirmativamente e logo começava a tocar novamente a minha música. Não sei porquê, mas eu adorava aquela melodia. E assim seguíamos a vida. Era a época da Páscoa e sempre viajávamos a fim de passar o feriado em casa dos meus avós paternos. Meus avós paternos ficavam em casa e comemoravam com os meus tios e demais amigos e vizinhos. Viajamos então e passamos um final de semana muito gostoso. É claro que nos enchemos de chocolates. Parece que o feriado voou. Ao voltarmos para casa, já vimos de dentro do carro nossos colegas da rua. Meu pai estacionou e eu e minha irmã já corremos para brincar e mostrar o que restara dos nossos ovos de chocolate. Enquanto conversávamos, ouvi minha música favorita, a qual referi anteriormente, Noturno, de Chopin. Indo da casa da dona Emerenciana, já estava terminando. Corri, então, até a cerca viva da casa e repeti o que sempre fazia, gritando: "Toca de novo, dona Emerenciana, toca de novo!" Dali, eu a via sentada ao piano com seu casaquinho rosa e seus cabelinhos branquinhos, sorrindo e balançando a cabeça afirmativamente, e assim reiniciou a melodia que eu tanto gostava. Aquele momento parece que demorou, porém, rapidamente minha avó veio ao meu encontro com a cara de zangada, puxou minha orelha bem forte, dizendo: "Que é isso, menino? Que é isso? Isso é brincadeira que se faça? Já para casa, antes que eu te dê uns tabefes." E saiu me puxando pelo braço e se desculpando como as pessoas que saíram da varanda da casa de dona Emerenciana, e dentre elas sua filha, que chorava compulsivamente com o lenço no nariz. Eu não estava entendendo nada o que havia feito de mal e porque estava sendo castigado. Foi ali que minha avó falou: "Nós acabamos de chegar do sepultamento de dona Emerenciana. Ela morreu ontem e você fazendo essa brincadeira? Que falta de respeito é esse, moleque?" E eu levei um choque. Eu havia acabado de vê-la tocar seu piano e ela sorriu para mim como sempre fazia. Tentei explicar para minha avó e meus pais o que eu havia visto, mas é claro que eles não acreditaram em mim e me deixaram de castigo. Somente minha tia, minha irmã e minha mãe, que era uma estudiosa do espiritismo, acreditou em mim e posteriormente conversou com meus pais sobre o assunto. Mas deixaram quieto. Ficou por isso mesmo. Pediram desculpas aos familiares enlutados da senhora falecida
E eles revelaram afinal. Era coisa de criança. Esse fato se passou há décadas. Hoje em dia, já um senhor de minha idade, leio muito sobre a doutrina espírita. E sempre que ouço a música de Chopin noturno, num filme ou algum programa de TV, lembro e deixo correndo de minha infância. E também da doce Dona Emerenciana, a velhinha pianista.